Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional e vamos aproveitar o tema de hoje, de manhã, e vamos dar continuidade nele. Então, querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, por tua fidelidade, por tua bondade. Ó Senhor, tu subsistes de geração em geração. Tu és fiel de geração em geração. Oh Pai, visita-nos, Senhor, e toma o lugar de primazia em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos secretos, em cada área de nossas vidas. Vai visitando, Senhor Jesus amado, aquele lugar onde que tem sementes boas, que podem se tornar boas árvores frondosas, e que gerem muitos frutos, mas que estão esquecidas. Oh Jesus, redireciona essas sementes. Oh Pai querido, mostra-nos, ó Deus, como devemos cuidar melhor do nosso solo, ó Pai, para que ele venha a ser um solo fértil, produtivo e dê não só a 30, a 60, mas a 100 por um, Senhor. Para a glória de Deus é que tu nos fizestes e aqui estamos para frutificar nesta terra, ser sal, mas também ser refletor de espelho da tua majestade e glória. Fala conosco, ensina-nos sobre a verdade do Senhor. Oh Pai amado, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos, fazemos ou temos. Dê-nos sabedoria, derrama sobre nós o discernimento, o entendimento e a compreensão sobre tudo que vamos aprender aqui. Que o Senhor nos dê a compreensão de cada versículo, frase, palavra, porque é para crescermos e frutificarmos em verdade e em espírito, para a glória de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos lá, dar início? Nós falamos sobre, o semeador, hoje cedo, as sementes, e vamos falar sobre elas hoje também. Alguns dos textos podem nos lembrar o que hoje foi dito pela manhã, mas amém. Quanto mais repetimos as palavras, mais o nosso cérebro tem compreensão e assimila melhor, tá? 4 tipos de cristãos na parábola do semeador. O texto base agora está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23, e em Marcos, capítulo 4, ontem foi versículo 14, Mas hoje é capítulo 4, do versículo 1 ao 20, e em Lucas, do versículo 8, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15. E nós vamos lá ler cada um deles. Por quê? Porque é agradável ao Senhor e precisamos esmiuçar na palavra do Senhor e aprendermos cada vez mais e guardar nas tábuas do nosso coração, e que toda semente de hoje lançada na minha e na sua vida venha cair em solo fértil para a glória de Deus. Amém? Vamos começar por Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Vamos lá. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou,
E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Eu não sei vocês, mas vocês já plantaram alguma coisa na infância? Eu já plantei feijão, lembra, mãe? Projeto de escola. Plantamos feijão no algodão, mas não sobreviveu. Por quê? Porque não era o solo dele, né? Para ele sobreviver, nós tínhamos que cuidar e fazer um monte de outros procedimentos para que ele vingasse e desse o feijão que gostaríamos que ele desse, né? Pois é. Mas é assim também na minha e na sua vida. Tudo quanto nós plantamos, seja uma florzinha, seja um pimentão, um morango, que é fácil de plantar em casa, até mesmo o cheiro verde, né? O que acontece? Nós temos que regar, nós temos que pôr a sombra, nós temos que tratar, afofar o solo, nós temos que tirar as coisas, pedras que está atrapalhando o crescimento dos outros galhinhos, e a gente tem que sempre estar cuidando daquele solo, não é? Por quê? Porque queremos o quê? Que dê fruto aquilo que nós plantamos. Assim é na minha e na sua vida também. Deus nos dá boas sementes. A parte do solo é nossa. Se não sabemos como cuidar, o Senhor diz lá em Provérbios: quem não tem sabedoria, peça, que vou-la darei. Então, se eu e você não sabemos como cuidar daquelas sementes, nós devemos orar e falar: Senhor, eu não estou sabendo lidar com tal situação, com tal coisa, com tal acontecimento. Olha, Jesus, eu não estou sabendo lidar. Não estou conseguindo. Teve um tempo da minha vida que eu falei para Deus assim: olha, Jesus, eu acho que eu não consigo ter domínio próprio, não. Eu vou continuar sendo essa pessoa gritante. Eu não quero isso não, Jesus. Eu não gosto dessas coisas, não. Embora boa parte da minha vida eu tenha passado assim, mas eu não suporto, eu detesto quem grita. E eu falo alto, Jesus amado. E às vezes eu falo: Jesus, por favor, me ajuda, me corrige, me orienta, porque... Eita, que é minha mãe. Peraí, gente. Então, fui atender ela, me perdi no assunto, mas é isso. Deus nos dá boas sementes. O solo, a parte do cuidado é nossa. Então, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Quantas vezes a gente não passa assim por uma plantinha e vê parte dela queimada, né? E a gente fala: nossa, o sol queimou. E acontece. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora vamos à explicação da parábola. Então, se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu:
porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso conhecido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Não ouviram e nem ouvirão. Isso significa que hoje, com toda sinceridade, eu digo, gostaria muito de ouvir Jesus falando, contando essas parábolas. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Aí já começa a ficar angustiado. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Vamos lá para os outros? Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Vejam, isso aqui é para vocês verem quantas vezes Jesus repetiu esta mesma parábola na Bíblia. Ele repetiu em Mateus, repetiu em Marcos e repetiu em Lucas. Eu não vou lê-la novamente porque é a mesma coisa. E muitas pessoas não compreendem. Acham que está repetindo. Só está repetindo. Mas tem um porquê de Deus estar repetindo. É porque Ele está semeando. E aqui mesmo o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez, se você leu a primeira vez, não leu com os seus olhos, porque já aconteceu comigo, de ler com os olhos, mas não ler com o espírito, a palavra não entra, não vinga, não cresce, não dá nem a 30 por 1. Entendeu? E quando você repete novamente, você começa a obter uma certa compreensão,
melhor. Por que que você acha que chegou a 30, a 60 e a 100? E o incrível é que foi dito 3 vezes essa parábola. Foi dito em Mateus, em Marcos e em Lucas. E então, o que vocês acham que Deus está querendo dizer? Vocês já ouviram aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é. E Deus está semeando. Se você leu a primeira vez, não obteve compreensão, você vai ler novamente. Talvez se você não leu novamente e não obteve mais compreensão, você ainda vai ter mais uma oportunidade de ler novamente. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Ele sabe como nós somos. Sabe que há dias em que nós estamos lendo a palavra dele, porque nós sabemos que é necessário lermos, nos alimentarmos, mas a concentração não está a 100 por 1, está a 30, mas ainda é agradável a Deus. Vocês já estiveram enfermos, doentes, é claro, todos nós já passamos por qualquer tipo de enfermidade, onde que perdemos a fome por completo, mas tínhamos e temos que comer. Por quê? Porque ao irmos ao médico, o médico nos passou o antibiótico. E o médico já avisou logo. Se você vai tomar antibiótico, você não pode tomar de estômago vazio. E você diz para o médico, olha, eu estou sem fome. Olha, eu não estou conseguindo comer. Ele vira para você e fala. Os médicos de hoje em dia fazem isso. Se vira, come qualquer coisa, mas se você não comer, o remédio vai fazer efeito, mas ele vai fazer um efeito bem maior no teu estômago também. Vai parecer que você engoliu uma bomba atômica. Vai parecer que você vai estar cuspindo fogo, de tanta azia que tu vai sentir. Então, escolhe, o remédio vai fazer efeito no teu corpo, mas ele também vai acabar com o teu estômago. O que você quer? Forçar um pouquinho e comer alguma coisa e não se sentir tão mal, porque o remédio é tão forte que mesmo você comendo, você ainda vai se sentir mal? Ou você prefere não comer e tomá-lo assim mesmo? Escolhe. Então, a mesma coisa somos nós. Nós temos por obrigação de cuidarmos deste nosso solo que Deus nos deu. E claro que vai ter dias que nós não vamos querer ler a Bíblia, não vamos conseguir ler a Bíblia, mas nós teremos que assim fazer, pelo menos um versículo, pelo menos o Salmo 91. Essa é a 30 por 1. Existem textos na Bíblia ao qual eu li, reli e não entendi e continuo sem entender. Mas todas as vezes que eu leio, eu peço compreensão a Deus. Mas como assim? Eu não obtive ainda? Eu creio que já obtive. Porque isso está sendo guardado nas tábuas do meu coração. E no momento certo, Deus vai se revelar o que Ele quer me dizer naquele texto. Ele vai me explicar no momento oportuno. Assim Ele fará. É comigo e com você. Não podemos desistir. Temos que nos alimentarmos da palavra de Deus para recebermos um bom solo e fortalecer o nosso solo, ele se tornar um solo fértil, vitaminoso, para quando Deus lançar as sementes, elas cresçam, caiam em bom solo, vingue e dê a 30, a 60 e a 100 por 1, para a glória de Deus. Voltemos para o nosso devocional. Jesus nos deixou ensinamentos profundos por meio de parábolas, e uma das mais conhecidas é a parábola do semeador. Nela, ele fala sobre um agricultor
que saiu para semear. A semente representa a palavra de Deus. E os diferentes tipos de solo simbolizam os tipos de coração com os quais essa palavra se encontra. Bom, eu digo para vocês, eu posso ter uma certa compreensão de um certo versículo e vocês terem outra. Amém? Desde que estejamos desde que a gente esteja fazendo o que agrada a Deus, estamos compreendendo da maneira que Ele nos ensinou. Ele pode me ensinar de uma maneira e pode te ensinar de outra maneira. E assim nós poderemos estar dando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então, a semente ela representa a palavra de Deus. E os diferentes tipos de solo simbolizam os tipos de coração com os quais essa palavra se encontra. O mais impactante é que todos ouviram a mesma palavra, mas o que fez a diferença foi a condição do coração de cada um. O solo. Isso mostra que o problema nunca está na semente, está no solo. É isso aí. Vamos entender como essa parábola se aplica nos dias de hoje, como revela 4 tipos de cristãos. Número 1. O solo à beira do caminho, o coração distraído. Hoje representa quem ouve a palavra, mas está tão distraído com o barulho das redes sociais, trabalho, festas ou opiniões diversas que não consegue absorver o que Deus fala. A palavra até chega, mas não entra no coração porque a mente está fechada ou dispersa. Assim, o inimigo rapidamente tira aquilo que foi semeado e a pessoa segue sem transformação. Vou contar um segredo para vocês. Teve uma época, um tempo, onde que eu estava tão fissurada. Eu já contei para vocês sobre séries, que eu até tinha vontade de ler a Bíblia, de ouvir um louvor, de cantar, de tudo mais, mas quando eu ia assim fazer, eu não conseguia, porque na hora do louvor eu estava lá pensando na série fulana de tal, que vai se prejudicar se ela não fizer assim. Se fosse eu no lugar dela, eu faria assim, e aí? E o louvor ficou aonde? Para onde foi o meu louvor? Vocês acham que subiu? Não subiu não. Pois é. Onde é que foi a minha adoração? Não existiu. Estava tão distraída que não houve. Então eu fui começando a ficar incomodada pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E ele foi começando a me dizer: você tem dado muita atenção para as redes sociais, para as séries, para a TV, para tudo quanto é coisa. Mas e Deus está entrando aonde na sua vida? Muito Ele fez por ti, muito Ele ainda tem para fazer através da sua vida, na sua vida. E hoje de tarde eu estava nas redes sociais e me bateu uma saudade, como se eu tivesse há muitos anos sem falar com o Espírito Santo, com Deus. Aí eu parei e falei: Espírito Santo, tô com saudade. Falei, Espírito Santo, eu tô com saudade. Eu sei que tu estás aqui. Ah, meu amigo, meu amado, meu querido. Eu parei tudo. Coloquei um louvor e fui adorar. E deu 6h22, foi o pôr do sol. E comecei a agradecer, comecei a engrandecer. Aí peguei meu caderninho de orações, fui fazer as orações por todos que estão ali no meu caderninho de oração, fui apresentar a Deus os pedidos de oração que eu recebo, e fui falar com Deus, mas eu comecei a chorar, porque eu estava com tanta saudade.
Eu espero que você também sinta assim. Essa saudade do Espírito Santo. O solo pedregoso, a fé superficial eu já tive e peço ao Senhor para que me trate na minha fé todos os dias, para que eu não tenha uma fé superficial. Todos os dias eu faço isso. Vocês acham, não sou perfeita não, gente, sou tão falha. Jesus. Pois é, sou muito falha. Mas glória a Deus, porque Ele me fortalece. Glória a Deus, porque assim como Paulo, o Senhor diz, a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O que importa é um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Tem gente que ao ouvir uma mensagem de esperança, sente um fogo imediato no coração. Eu já passei por isso. Eu já sim. Já voltei para Jesus, fui para a igreja. Toda empolgada, passei um mês. Daqui a pouco começou a esfriar. Eu comecei a pensar, e agora? O que eu faço? Hoje eu não vou não, tá chovendo muito. E aí fui. Essa é a fé superficial. A gente quer ir, se esforça, faz o possível para ir, mas a fé é superficial. Eu já vivi isso. Começa animado, cheguei na igreja, vamos irmãos, vou para reunião um dia de semana, vamos lá que nós vamos fazer acontecer pois é. Começa animado, muda hábitos, mas quando a primeira dificuldade aparece, uma crisezinha, um ventinho de nada, faz igual a Pedro. Olhou para o lado, viu o tamanho das ondas, começou a afundar. Aí a primeira dificuldade aparece, uma crise, um fracasso, uma crítica. A fé não aguenta o tranco. É como uma árvore que não tem raízes fortes. Balança e cai. No mundo de hoje, onde as pressões são constantes, essa fé sem profundidade não resiste. O solo, número 3. O solo com espinhos. O coração sufocado pelo mundo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o consumo, a aparência, o sucesso rápido e o imediatismo. Muitas vezes, mesmo querendo seguir a Deus, deixamos que a ansiedade, o medo do futuro, a busca por dinheiro e status e até o excesso de trabalho roubem o espaço que a palavra precisa para crescer. Pois é. Quando não confiamos em Deus, né? A fé acaba sufocada por essas preocupações e o fruto prometido não aparece. Me lembrei agora que lá em Tiago, não me lembro qual é o capítulo e nem o versículo, o Senhor diz que devemos ter uma fé consistente para que ela não seja como as ondas do mar, que vai e vem, vai e vem. E lá em Provérbios diz que a preocupação excessiva, ela é como uma cadeira de balanço, em que vai e vem, vai e vem. Cada vez que ela vem mais carregada. Pois é, parece uma coisa. Ela vai, em vez dela voltar, vocês já sentaram na cadeira de balanço? É gostoso, mas aí depois de um certo tempo eu começo a ficar tonta, enjoada. Meu corpo é meio fresco. Então, assim, pode ser o solo do meu e do seu coração. Tá repreendido em nome de Jesus, né?
O solo bom, esse aí é o meu, esse aí também é o seu. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. O solo bom, o coração aberto e intencional. Número 4. Hoje, mais do que nunca, é preciso um coração disposto a ouvir, entender e aplicar a palavra no dia a dia. Esses dias eu li sobre o amor e que Deus é todinho amor e que Ele nos inspira a amarmos a Ele em primeiro lugar e aos outros como a nós mesmos. Então, passei por umas certas dificuldadezinhas esses dias e em todo tempo eu estou assim na minha mente: Jesus, eu estou praticando o amor. Espírito Santo, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Eu vou praticar o amor, vou praticar o amor. Deus é todinho amor, 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 amor. Ai, Senhor, derrama do teu amor sobre mim, Jesus, porque sem o teu amor eu estou em vontade de... Ai, Jesus, me ajuda, eu sou todinho amor como o Senhor. Se a gente não brigar com nós mesmos, vocês acham que quem é que vai vencer? A carne! A gente tem que brigar. Esse é o cristão que não se deixa levar pelas distrações, que busca profundidade na fé, que enfrenta dificuldades com perseverança e que cuida para não deixar que as preocupações do mundo roubem seu tempo com Deus. É aquele que produz frutos. Amor, olha aí. Amor, paciência, fé ativa, generosidade. Uma vida que impacta o mundo ao redor. Que sejamos eu e você também na vida de todos que estão ao nosso redor. A aplicação prática atual. Como está aí? Hoje de manhã foi feita essa pergunta. Vamos fazê-la novamente, porque ela é bem oportuna, né? Como está aí o solo do seu coração? Você tem cuidado do seu coração para que a palavra cresça e você venha florescer? Quais espinhos estão sufocando sua fé hoje? Pode ser o excesso de preocupações, comparações ou até uma rotina corrida. Você tem raízes profundas? Invista tempo na oração, na leitura bíblica e na comunhão com irmãos para fortalecer a sua fé. Não desanime nas dificuldades. Elas são oportunidades para crescimento. Busque firmeza em Deus. Pois é, como eu disse para vocês esses dias, eu estava passando por aqui para ir à casa da minha mãe e uma jovem. Falando nisso, ontem eu passei por lá e ela atendeu a porta e ela está bem, graças a Deus. Infelizmente, ela perdeu um bebezinho e foi ao médico e o médico disse que ela fez o exame, só que não viu que ela tinha que passar por uma curetragem. E então o que aconteceu é que liberou ela. Ela tinha que ter feito um exame mais detalhado, mas para isso precisava estar com a bexiga vazia, para que pudesse ver todo o útero dela. Mas não foi feito assim. Então, o fato dela estar com a bexiga um pouquinho, e aí escondeu uma coisa que não devia. Um pedacinho lá de alguma coisa que não tinha que estar lá. E começou a já causar hemorragia nela e a dar, né, o nosso corpo começou a querer expelir aquilo, né, mas não tinha forças e ela desmaiou e passou mal e chegou no médico e foi tratada, passou 24 horas internada, glória a Deus, ela está tomando remédio, está bem, fez a curetagem, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei com ela que Jesus a ama muito, que ela tem o nome de uma guerreira, que é uma mulher forte. Imaginem aí, quem é essa guerreira aí? Quero saber, depois vocês me digam.
Então não desanime nas dificuldades, elas são oportunidades para crescimento. Mesmo durante esses dias onde que tem aparecido certas coisas na minha vida, eu tenho falado com Deus assim: Jesus, eu estou tentando, Pai, me lembrar que é oportunidade para glorificar o seu nome. Aí o Espírito Santo logo fala para mim, sabe o quê? Vocês acham que sou eu que repito para vocês? Romanos capítulo 8, versículo 28. Não, o Espírito Santo repete na minha mente. Ele fala: filha, Romanos 8, capítulo 28. É isso aí, filha. Eu falo: amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas me fortalece, Jesus, porque eu sou ser humano. Tu sabe até onde eu consigo aguentar. Mas devemos agarrar essas oportunidades. Conclusão: a parábola do semeador não é apenas uma história, é um espelho. Ela nos convida a olhar para dentro e perguntar com sinceridade: que tipo de solo tenho tido e tenho sido? O que eu estou nutrindo dentro de mim? A palavra de Deus continua sendo lançada todos os dias, e agora ainda mais, né? Porque o Espírito Santo diz que a gente tem que fazer devocional de manhã e de noite. Olha eu aqui, tá? Então, vamos lá, ó. E tá lançando um monte de semente. Você tá tratando do seu solo aí? Começa a tratar. Começa a orar. Não tem importância que você não saiba. Eu também não sei, não. Eu peço ajuda aos universitários. Quem? Jesus, Espírito Santo, Deus. É isso aí. Então, vamos lá, juntos. Mas o que vai definir se ela vai frutificar ou não é o estado do nosso coração. Será que temos deixado a distração, a superficialidade ou as preocupações deste mundo nos impedir de florescer? Ou temos cultivado um coração fértil, humilde e intencional diante de Deus? A boa notícia é que o solo pode ser transformado. Como? Com arrependimento, com entrega e disciplina espiritual. Deus mesmo prepara a terra do nosso coração para receber, crescer e frutificar. Nós só precisamos cuidar. Olha para isso. Ele vai lá, prepara, e a gente faz o quê? A nossa parte. Que parte é essa? Cuidar. Ele prepara e lança semente e a gente cuida. Como? Com um arrependimento. Pecou? Você sabe que é pecado? Xingar é pecado. Já falo logo. Xingar palavrão é pecado, tá? Falar mal da vida dos outros é pecado. Bom? Então, se você sabe que é pecado, por que você não vai falar com Deus? Senhor, me perdoa, eu pequei xingando. Senhor, me perdoa, eu pequei falando mal da vida daquela pessoa. Deus se agrada. Vocês sabiam? Deus se agrada. E Ele nos ensina a nos entregarmos mais ainda, com defeito e tudo. Porque o que Ele quer é um coração, um coração que maleável. Hoje é dia de decidir que tipo de cristão você quer ser. Decide aí. Que a sua vida seja terra boa, onde a palavra cria raízes profundas e gera frutos eternos e dê a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. Vamos orar? Põe a mão em seu coração e repita comigo estas palavras. Senhor, prepara o solo do meu coração. Retira de mim tudo o que
impede a tua palavra de frutificar. Que eu não seja distraído, raso ou sufocado pelas coisas do mundo ou os problemas da vida do dia a dia, mas que minha vida produza frutos que glorifiquem o teu nome e que eu venha dar a 30, 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas a semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com um coração bom e generoso, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Derrame sobre ti toda sorte de bênçãos dos reinos celestiais. E que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.